A igreja completa agora 27 anos, mas a história da igreja, o sonho dela é muito mais antigo do que isso. O que dizer a respeito da igreja? A gente tem que falar a respeito do seu fundador. Começou tudo com o pastor Miguel. Eu já era criança e nós frequentávamos. Os meus pais, quando vieram para São Paulo, nos trouxe aqui para ali no Brooklyn Paulista, na cidade de Monções, e começamos a frequentar a Igreja Batista do Brooklyn. Lá nós conhecemos o pastor Miguel, que na época era apenas o Miguel, né, o irmão Miguel, e a irmã Teresa, que a molecada toda chamava de Dona Teresa. Ela foi minha professora de escola dominical durante a minha infância, e pré-adolescência e adolescência. E nós crescemos junto com os seus filhos, com toda aquela moçada, juventude da Igreja Batista do Brooklyn. Bom, quando chegamos na nossa adolescência, nós começamos a conhecer um pouco ali o avivamento espiritual. Na época do pastor Ernesto Nini, quando teve o boom do avivamento espiritual no meio das igrejas batistas. E lá que começou uma reunião de oração na casa do pastor Miguel, ainda lá no Brooklyn, onde ele morava ali na cidade de Monções. E começamos ali com reuniões de orações, já visualizando alguma coisa maior, né? A história de uma igreja, aquela que pudesse glorificar a Deus e anunciar o Evangelho do Senhor de uma maneira mais renovada. E por causa disso, nós fomos convidados na época a sair da igreja lá. A igreja batista tradicional não aceitava esse tipo de coisa, né, o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, e nós fomos convidados a nos retirar. Saímos de lá, fomos a princípio para a Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, no qual nós estávamos focados na época. Isso foi passando o tempo, meu pai foi ordenado pastor, meu pai é pastor Eduardo, muito conhecido também no meio batista. Depois o pastor Miguel também foi ordenado pastor. E meu pai foi para Cumbica, uma igreja em Cumbica, eu fui junto com ele, e o pastor Miguel, ali, quando ele mudou ali para a região da família Sabará, abriu também a igreja ali. Passou-se um tempo, o pastor Miguel migrou, né, para a Igreja Batista Nacional, a Convenção Batista Nacional, e começou novamente o trabalho da Igreja Batista ali na casa dele. Quando eu cheguei na IBPV, o grupo de louvor era composto de 4 pessoas. Tinha uma pessoa tocando violão, tinha um baterista e 2 pessoas cantando. E quando eu me cheguei, comecei a me envolver com o Ministério de Louvor na época, e era um grupo fixo, e nós nos reuníamos ali em 5 pessoas para fazer o louvor dos cultos de domingo. E à medida que a igreja foi crescendo, foi chegando mais pessoas, e nós pudemos ver o crescimento do grupo, nós podemos ver o crescimento das pessoas. Alguns entraram no grupo, eles eram adolescentes e já começaram a se envolver com o ministério. Eu tive a oportunidade de participar assim que eu cheguei como músico, e depois, com a saída do pastor e a sua esposa que liderava o ministério na época, nós assumimos a liderança do ministério e ficamos ali em torno de uns 7 anos e trabalhando, dirigindo louvor, formando um grupo para que a gente pudesse ter esse privilégio de fazer o louvor no culto da noite. You can do it, yeah.
pastor do Ministério de Família, assim, antes de pastor, a gente já trabalhava aconselhando casais, com cursos. É algo assim que Deus colocou no nosso coração. E não é coisa assim que o Flávio faz sozinho. Não tem nem condição de atender tanta gente. Existe um grupo maravilhoso aí de irmãos aí que abraçaram a ideia, abraçaram a ideia de Cristo, de trabalhar com famílias. A IBPV é uma igreja família e estão todos envolvidos, né? Nós tivemos vários períodos, né? Quando nós começamos com o ministério, começamos aí com o curso Casados para Sempre, então era pouquinha gente, né? Fizemos um curso aí em 15 famílias, né? O curso de treinamento, e aí, passado algum tempo, a coisa não aconteceu, e depois de uns 2 anos nós começamos com os cursos. E foi uma bênção, né? Hoje nós temos aí em torno aí de 60, 70 famílias que participaram do curso Casados para Sempre, curso de noivos, agora curso de pais para toda a vida. Então, a gente tem aconselhamento de casais, fizemos já diversos passeios. Quem participou, eu tenho certeza que gostou muito, a gente só ouve falar bem, né? Então, Deus tem nos abençoado muito nesse sentido. How could you walk when you went down that dusty street? Um dos fatos que mais me marcou na igreja foi quando eu cheguei na igreja. Eu fui muito acolhido, fui bem recebido, e era uma coisa nova para mim. Era uma coisa nova para minha vida, para minha esposa. E quando nós chegamos na igreja e fomos acolhidos, nós falamos: olha, a gente quer adotar essa igreja no nosso coração como nossa família. E isso para nós foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito importante. Viver isso, estar vivendo essa experiência, participando desse momento da igreja, é uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu ouvi alguém dizer na igreja: não desista de lutar por Deus. Outras pessoas também diziam: olha, nós viemos para uma igreja para fazer história. E eu tenho visto isso acontecer não só na minha vida, mas na vida de muitas famílias que hoje fazem parte da Pedraria. Hoje fazemos história. Estamos celebrando um momento maravilhoso, que é quando a igreja sai do aluguel, tem lá o seu imóvel próprio. E não só isso, não só o fato de construir, de ter um local para ficar e não pagar aluguel, mas saber que outras pessoas estão chegando à igreja, que tem acontecido batismos, que outras famílias estão se juntando à igreja, jovens que estão ficando na igreja, crescendo, casaram, estão tendo filhos, muitas outras pessoas que estão agregando,
nos somando com essa família. É uma experiência única fazer parte de uma igreja como a Igreja Batista Pedra Viva. How could you watch while your whole world was dying? Did it all happen 'cause we let you down? True is true can be, that's what they say. You are to me when I'm so fake. And does your heart ache? If I had been the one, I would not have been that strong. Bom, eu iniciei minha história na IBPV ainda muito novinha, né? Muito criança. Ainda quando ela era numa garagem da casa do pastor fundador, o pastor Miguel. Nós iniciamos lá com um grupo muito pequeno. Com o passar do tempo, foi crescendo, as famílias foram aumentando e com isso também foi nascendo uma paixão, né? Um namoro com as crianças, né? Quando eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, faltou uma professora para ficar com o berçário. E agora, o que nós vamos fazer? Quem que a gente chama? Eu posso ficar? Mas você, eu posso? Pode. Eu fui ficar com as crianças e desde esse momento nasceu uma paixão, um amor, né? E o Senhor foi realmente me ensinando a trabalhar, a me envolver, né? A crescer juntamente com as crianças. Jovens, sempre gostei de trabalhar, até porque o ministério que eu vim era muito focado com jovens. Então, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, até então fui desafiado nesse ministério que eu estou hoje, Batista Pedra Viva. Trabalhei em várias áreas, desde batismo, intercessão, tudo que você imaginar dentro de uma igreja, dentro do ministério, eu fiz de tudo um pouco. E me identifiquei assim com jovens porque assim eu tenho um espírito jovem, né? Hoje eu sou uma pessoa assim, sou um jovem, Senhor, sou um jovem maduro. Espero, se assim Deus permitir, chegar com uns 80, talvez 100 anos, porque meu cinema Maia passou disso, eu posso chegar. E sempre com o espírito jovem, sempre do jeito que Deus assim Ele permite que nós sejamos ser, ou seja, ser cristão não é ser careta, ser cristão é ter um espírito alegre, um espírito jovem. Foi-se o tempo, né, que o estereótipo de cristão é aquele cara chato, de terno e gravata, aquele cara sisudo, de bigodão, meio com tudo, e de cara fechada. Muito pelo contrário. Eu aprendi que ser jovem, ter um espírito jovem, é ter um espírito alegre. E sempre fazer uma obra do Senhor com alegria, com satisfação. Dizendo que aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é algo prazeroso de estar fazendo. Então, por isso que eu posso dizer que trabalhar com jovens, com adolescentes, é um ministério muito prazeroso. Crystal star
meus amigos da IBPV, eu sou o pastor Dimas e quero nesse dia dar uma mensagem de esperança a todos os meus irmãos, dizer que estou muito feliz por esse momento que nós estamos vivenciando. Eu cheguei à igreja em 1999 através de um convite do pastor Walter Fabres e me identifiquei com a igreja é uma igreja muito acolhedora, me acolheu muito bem, tanto a mim como a minha família, e quis a soberania de Deus que eu viesse a ser o pastor dessa igreja e recebi o chamado no ano de 1999, aonde eu pude então me dedicar exclusivamente a esta obra. De lá para cá enfrentamos muitas lutas, adversidades, mas reconhecendo também sempre a soberania de Deus. Tivemos muitas conquistas, tivemos muitas coisas boas. A igreja que tem nos últimos anos experimentado um crescimento significativo no que diz respeito não apenas à membresia numericamente, mas espiritualmente também. Hoje a igreja conta com vários ministérios, com uma estrutura voltada para atender todas as faixas etárias, famílias, louvor, adoração, temos as nossas oficinas de oração, proporcionando assim ao membro que ele possa se interagir, que ele possa poder estar junto, vivenciando esse momento da igreja. Hoje nós estamos aqui comemorando uma data muito importante para nós, que é o pagamento deste imóvel, e eu estou muito feliz porque a igreja, depois dos seus 27 anos de existência, definitivamente deu um passo significativo e agora nós temos outros desafios que em breve vocês vão ser informados a respeito da construção da nossa sede aqui da Igreja Batista Pedra Viva. Eu não poderia deixar de me despedir de vocês sem antes dizer um muito obrigado à família IBPV. Eu quero agradecer todos os membros que nos ajudam, os dizimistas, os ofertantes. Isso só foi possível devido à generosidade do seu coração. Um beijo do coração e a gente agora vai experimentar uma festa maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Amém.